Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal No Caminho da Luz Oficial. Aqui teremos mais um momento de reflexão e aprendizado, onde juntos vamos mergulhar em uma jornada transformadora. Hoje, vamos explorar um método para organizar seu orçamento que não se baseia em aplicativos complexos ou restrições sufocantes, mas sim em uma filosofia antiga. O tema é como você pode aplicar os princípios do estoicismo para construir uma rotina financeira que promova tranquilidade e resiliência. Este vídeo oferecerá uma perspectiva diferente sobre como você lida com o seu dinheiro, focando mais na sua mentalidade do que em planilhas. Este assunto é relevante porque a ansiedade financeira é uma das maiores fontes de estresse na vida adulta. Você provavelmente já sentiu a pressão de contas inesperadas, a frustração de não conseguir poupar ou o medo da instabilidade econômica. O estoicismo oferece ferramentas testadas pelo tempo para enfrentar essas exatas emoções, ajudando a cultivar uma calma interior que independe do saldo da sua conta bancária ou das flutuações do mercado. Neste vídeo, vamos cobrir os conceitos estoicos fundamentais aplicados às finanças, como a dicotomia do controle e a premeditação de adversidades. Mostrarei como traduzir essa teoria em uma rotina prática e diária para seu orçamento. O objetivo não é prometer riqueza, mas sim fornecer um caminho para a liberdade e a paz mental em relação ao seu dinheiro, o que é um tipo de riqueza muito mais duradouro. Para aplicar essa clareza em suas finanças, você não precisa se tornar um especialista em economia da noite para o dia. O que você precisa é de um sistema de pensamento, uma filosofia prática que sirva como bússola. Antes de mergulharmos mais fundo, deixa eu te fazer um convite sincero. Se essas reflexões estão tocando algo profundo em você, se você sente que falta essa clareza na sua rotina agitada, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma ferramenta prática para você desenvolver força interior, clareza mental e disciplina emocional. Ative o sininho para não perder nenhum passo nessa jornada de autodomínio e finanças. O estoicismo, fundado em Atenas por volta de 300 a.C., é uma filosofia de ética pessoal baseada na lógica e na sua percepção do mundo. Seus praticantes, como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio, não eram acadêmicos isolados, mas homens de ação que lidavam com poder, exílio e guerra. Eles buscavam a eudaimonia, ou uma vida florescente, através da virtude, da razão e da vida em harmonia com a natureza. No centro do pensamento estoico está a ideia de que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossos julgamentos sobre eles. Aplicado às finanças, isso significa que não é a falta de dinheiro que causa sofrimento, mas a nossa crença de que precisamos de mais para sermos felizes. Um orçamento estoico, portanto, começa com a análise dos seus próprios desejos e crenças sobre o dinheiro. Existem, naturalmente, muitas abordagens para a gestão financeira, desde as mais agressivas, focadas em maximizar o lucro a qualquer custo, até as mais minimalistas. A perspectiva estoica não se encaixa perfeitamente em nenhuma delas. Ela não condena a riqueza, mas a vê como um indiferente preferível, algo bom de se ter, mas que não é essencial para uma vida virtuosa e feliz. Sua felicidade não deve depender disso. Imagine suas finanças como um barco em um oceano. Você não controla as tempestades, crises econômicas, as correntes, inflação, ou o vento, mercado de ações. O que você controla é o leme, as velas e a integridade do seu barco. O estoico foca exclusivamente em navegar da melhor maneira possível com o que tem, aceitando a natureza imprevisível do oceano sem se desesperar. Essa é a essência da tranquilidade financeira. Essa distinção entre o que está e o que não está sob nosso comando é a pedra angular de toda a prática estoica. É um princípio tão poderoso que merece uma análise mais profunda, pois é a partir dele que toda a sua rotina orçamentária será construída. Entender e internalizar essa única ideia pode, por si só, eliminar uma grande parte da sua ansiedade financeira antes mesmo de olhar para seus números. A dicotomia do controle, popularizada por Epicteto, é a ferramenta mais fundamental do estoicismo. Ela afirma que algumas coisas na vida estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. Estão sob nosso controle nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e nossas ações. Fora do nosso controle estão nosso corpo, nossa reputação, nosso status social e, crucialmente, os resultados de nossas ações no mundo, como o mercado de trabalho. Em suas finanças, isso se traduz de forma muito clara. Você não controla a taxa de juros do Banco Central, uma recessão global ou se a empresa onde você trabalha fará demissões.
Tentar controlar isso ou se preocupar excessivamente com esses fatores é, na visão estoica, uma receita para a frustração e a ansiedade. É um desperdício de sua energia mental e emocional, que são recursos finitos e preciosos. O que você controla, então? Você controla quanto gasta com assinaturas, quantas vezes come fora por semana, a porcentagem do seu salário que você decide poupar e a diligência com que procura novas fontes de renda. Você controla sua decisão de aprender sobre investimentos, de criar um fundo de emergência e de resistir a uma compra por impulso. É aqui que seu poder reside. A aplicação prática disso é revolucionária. Ao analisar seu orçamento, você deve se perguntar constantemente: esta preocupação se refere a algo que eu posso controlar ou a algo que não posso? Se for algo que você não pode controlar, como o preço das ações de uma empresa, sua tarefa é aceitar a realidade e se preparar da melhor forma possível. Se for algo sob seu controle, sua tarefa é agir. Essa separação mental é o primeiro passo para construir uma fortaleza interior contra a volatilidade da vida financeira. Ela te liberta do fardo de carregar o peso do mundo econômico em seus ombros. Uma vez que você aprende a focar sua energia exclusivamente em suas próprias ações, a pergunta muda, de o que vai acontecer, para o que eu vou fazer agora? E isso nos leva a definir o que realmente importa. Antes mesmo de criar uma planilha ou usar um aplicativo, a rotina estoica para seu orçamento começa com uma pergunta introspectiva: o que é suficiente para mim? A virtude da temperança, ou moderação, é central para o estoicismo. Ela não prega a pobreza ou a privação, mas sim a clareza sobre suas verdadeiras necessidades em oposição aos seus desejos passageiros, muitas vezes impostos pela sociedade. A publicidade e a cultura de consumo nos condicionam a um estado de desejo perpétuo. Sempre há um novo telefone, um carro melhor, uma casa maior. Essa busca incessante é o que Sêneca chamava de pobreza autoimposta. Você pode ter muito, mas se sempre desejar mais, viverá em um estado de carência. O primeiro passo prático é, portanto, listar o que é genuinamente essencial para sua vida florescer. Isso envolve uma análise honesta. Você realmente precisa da assinatura de 5 serviços de streaming? O carro de luxo realmente aumenta sua felicidade ou apenas sua preocupação com parcelas e manutenção? Diferenciar entre um desejo, eu quero uma TV de 80 polegadas, e uma necessidade, eu preciso de um teto sobre minha cabeça e comida na mesa, é um exercício de sabedoria e autoconhecimento. Essa definição de suficiente se torna a base do seu orçamento. Seus gastos devem ser alocados primeiro para cobrir e garantir suas necessidades reais e seus objetivos de longo prazo alinhados com seus valores. Todo o resto se torna secundário. Isso não significa que você não pode ter coisas boas, mas que elas não devem possuir você. Você as desfruta quando as tem e não sofre quando não as tem. Com essa clareza sobre o que é suficiente, você está preparado para o próximo passo prático do estoicismo financeiro. Sabendo o que é essencial, você pode agora se preparar para proteger isso. A filosofia nos ensina a não apenas esperar o melhor, mas a nos prepararmos mentalmente para os piores cenários, não para sofrer, mas para nos tornarmos mais resilientes e gratos pelo que temos hoje. A prática da premeditação dos males, ou premeditatio malorum, é um exercício estoico de visualização negativa. Consiste em imaginar vividamente os piores cenários possíveis. No contexto financeiro, isso significa perguntar-se: e se eu perdesse meu emprego amanhã? E se o mercado de ações caísse 50%? E se eu tivesse uma despesa médica inesperada e enorme? O objetivo não é se desesperar, mas sim se preparar. Ao confrontar esses medos de forma racional e deliberada, você os remove do reino do pânico e os traz para o reino da estratégia. Para cada cenário negativo, a próxima pergunta é: o que eu faria? Quais recursos eu tenho? Como eu poderia sobreviver e me recuperar? Essa prática transforma a ansiedade paralisante em um plano de ação concreto. Você percebe que é mais resiliente do que imaginava. Concretamente, este exercício leva diretamente à criação de um fundo de emergência robusto. Ele te motiva a diversificar suas fontes de renda e a não depender de um único emprego. Ele te incentiva a adquirir seguros adequados e a ter um plano B, C e D. Ao meditar sobre a perda, você se torna mais grato e cuidadoso com o que possui no presente, valorizando cada real ganho e poupado. Sêneca recomendava praticar a pobreza voluntária periodicamente, passar alguns dias com o mínimo possível, comendo alimentos simples e vestindo roupas básicas. Isso serve para que você perceba que pode não apenas sobreviver,
mas até mesmo encontrar contentamento em condições muito mais simples. Isso diminui drasticamente o medo de perdas financeiras, pois você já provou a si mesmo que pode lidar com menos e ficar bem. Essa preparação mental e prática é o que constrói uma verdadeira fortaleza financeira. Ela não depende de um mercado em alta, mas da sua capacidade de resistir às tempestades. Essa resiliência não vem da força bruta, mas de uma consistência calma e diária. É a aplicação de um poder interno que muitos desconhecem, uma espécie de força que opera nos bastidores de suas decisões diárias. Aqui entra o conceito de a força invisível da disciplina silenciosa. No contexto estoico, a disciplina não é um ato de autopunição ou restrição forçada. É uma expressão calma e consistente de seus valores. É a decisão silenciosa que você toma todas as manhãs de agir de acordo com seu plano, não porque alguém está assistindo, mas porque é a coisa racional e virtuosa a se fazer. Essa disciplina silenciosa é o motor da sua rotina orçamentária. É o que o leva a registrar seus gastos no final do dia, mesmo quando está cansado. É o que o ajuda a dizer não a uma compra por impulso, não com frustração, mas com a tranquilidade de quem sabe que está fazendo uma escolha alinhada com seus objetivos maiores, como a liberdade financeira ou uma aposentadoria tranquila. Ela é invisível porque o resultado não é imediato ou barulhento. Ninguém vai te dar um prêmio por não ter comprado aquele café caro ou por ter aportado mais R$ 50 em seus investimentos. A recompensa é interna e de longo prazo, a diminuição da ansiedade, o crescimento lento e constante do seu patrimônio, o mais importante, a confiança em si mesmo e na sua capacidade de governar a própria vida. Desenvolver essa força não requer uma transformação radical da noite para o dia. Começa com pequenas ações consistentes. Começa com a decisão de automatizar uma transferência mensal para sua conta de investimentos, por menor que seja. Começa com a pausa de 10 segundos que você faz antes de clicar em comprar online, perguntando-se: isso está alinhado com a vida que eu quero construir? É um treinamento diário da sua razão e do seu caráter. Com o tempo, essas pequenas decisões conscientes se acumulam, criando um impulso poderoso. A disciplina silenciosa se torna um hábito, e a gestão de suas finanças deixa de ser uma tarefa estressante para se tornar uma parte natural e fortalecedora da sua vida. É essa consistência que nos permite, então, construir uma rotina orçamentária que realmente funcione. Agora, vamos transformar essa filosofia em uma ferramenta prática, o orçamento de valor estoico. Em vez de focar em cortar cada pequeno gasto, este orçamento foca em alinhar seu dinheiro com seus valores fundamentais. O primeiro passo é simples: liste de 3 a 5 coisas que são mais importantes para você. Pode ser segurança, aprendizado, família, saúde ou liberdade. Estes são seus pilares. O segundo passo é analisar suas despesas do último mês e categorizar cada uma delas. Para cada categoria, pergunte: este gasto me aproxima ou me afasta dos meus valores? Você pode descobrir que gasta muito em coisas que não importam para você, como delivery por conveniência, e pouco no que realmente valoriza, como livros ou tempo de qualidade com a família. Esta análise é um diagnóstico, não um julgamento. Dominar essa mentalidade de alinhar gastos com valores é o que separa um orçamento que funciona de um que é abandonado em semanas. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. É por isso que muitos buscam aprofundar seus conhecimentos. Um bom caminho é o Manual do Estoicismo Premium, curso completo para evoluir em até 21 dias. É um curso de estoicismo com acesso vitalício, que te ensina a controlar suas emoções, reduzir a ansiedade e tomar decisões mais sábias, como esta que estamos discutindo agora. Imagine poder aplicar esses princípios não só nas finanças, mas também para controlar a raiva, praticar a gratidão e lidar com o que não pode ser controlado. Módulos especiais em um curso assim podem ajudar a combater a depressão, melhorar relacionamentos, fortalecer laços familiares e alcançar sucesso no trabalho. Se aprofundar nesses temas pode ser o próximo passo lógico. Você pode encontrar uma recomendação na descrição. Com seus valores definidos e suas despesas analisadas, o terceiro passo é criar um plano de gastos para o próximo mês. Alocando seu dinheiro de forma intencional para o que realmente importa e reduzindo ou eliminando o que não agrega valor. Isso não é sobre restrição, mas sobre direcionamento consciente do seu recurso mais valioso depois do tempo, seu dinheiro. É um ato de autorrespeito. A rotina não termina após a criação do orçamento, ela começa. Os estoicos eram grandes defensores da reflexão diária, geralmente através de um diário.
Marco Aurélio e suas meditações são o exemplo mais famoso. Você pode adaptar essa prática para suas finanças com uma revisão de 5 minutos todas as noites, que se torna um pilar fundamental da sua nova rotina orçamentária. Nesta revisão, você não apenas anota seus gastos do dia. Você se faz 3 perguntas-chave. Primeira, onde meu dinheiro foi hoje? Isso mantém a consciência e o controle. Segunda, meus gastos de hoje estavam alinhados com meus valores e com o que eu posso controlar. Esta é a verificação de integridade, a prática da disciplina silenciosa no dia a dia. A terceira pergunta é a mais importante: o que eu poderia ter feito melhor e o que aprendi? Talvez você tenha cedido a uma compra por impulso. Em vez de se culpar, você analisa o gatilho. Foi estresse? Tédio? Pressão social? Esta análise transforma erros em lições valiosas, fortalecendo sua capacidade de tomar decisões melhores no futuro. É um processo de melhoria contínua, não de busca pela perfeição. Este diário financeiro se torna um registro do seu progresso, não apenas numérico, mas de caráter. Você começará a ver padrões em seu comportamento e a entender sua própria psicologia financeira em um nível muito mais profundo. Manter essa prática consistentemente é mais importante do que ter um orçamento perfeito. A perfeição é inatingível, mas o progresso diário está sempre ao seu alcance. Essa prática diária de autoexame é o que impede que seu orçamento se torne uma peça de ficção esquecida em uma gaveta. Ela o mantém vivo, relevante e adaptável às circunstâncias da sua vida. Mas, mesmo com o melhor dos planos e a mais diligente das revisões, você ainda enfrentará um grande desafio: os desejos e impulsos que surgem inesperadamente. Os estoicos tinham uma visão clara sobre o desejo. Eles o viam como um julgamento, o julgamento de que algo externo é bom e necessário para sua felicidade. O impulso de comprar um novo gadget, por exemplo, vem da crença de que possuí-lo vai te fazer mais feliz. A estratégia estoica é atacar essa crença na raiz, antes que ela se transforme em ação. É um exercício de razão. Quando sentir um forte desejo de comprar algo não planejado, pratique o que o filósofo Epicteto chamava de adiamento do assentimento. Não diga sim ou não imediatamente. Diga a si mesmo: isso parece uma boa ideia, mas vou pensar sobre isso amanhã ou vou esperar uma semana. Essa pausa cria um espaço entre o estímulo, o desejo, e a resposta, a compra. Nesse espaço, você pode analisar o desejo objetivamente. Pergunte-se: isso é algo que eu realmente preciso ou apenas um desejo passageiro? Como me sentirei sobre essa compra daqui a um mês? Daqui a um ano? Ela está alinhada com meus valores e objetivos de longo prazo? Na maioria das vezes, você descobrirá que o desejo intenso se dissipa quando exposto à luz da razão e do tempo. Lembre-se do conceito de indiferentes preferíveis. O objeto do seu desejo não é intrinsecamente bom ou mau. É indiferente. Ter o objeto pode ser preferível a não tê-lo, mas sua felicidade e virtude não dependem disso. Essa perspectiva desarma o poder que o desejo tem sobre você. Você pode apreciar as coisas sem se tornar escravo delas, mantendo sua paz de espírito intacta. Ao praticar essa pausa e análise, você treina seu cérebro para não ser reativo. Você se torna o mestre de suas decisões financeiras, em vez de ser um servo de seus impulsos. Essa habilidade de autogoverno é uma das formas mais elevadas de liberdade. E essa mesma lógica, de pensar a longo prazo e controlar as emoções, se aplica de forma ainda mais poderosa quando passamos do orçamento para o mundo dos investimentos. Aplicar o estoicismo aos investimentos significa substituir a ganância e o medo pela lógica e pela paciência. O investidor estoico entende a dicotomia do controle perfeitamente. Ele sabe que não pode controlar os movimentos diários do mercado, as notícias econômicas ou o desempenho de uma ação específica. Tentar fazer isso leva a decisões impulsivas e, geralmente, a perdas financeiras significativas. O que ele pode controlar? Sua estratégia de alocação de ativos, a frequência e o valor de seus aportes, seus custos com taxas, o mais importante, suas reações emocionais às flutuações do mercado. O foco se desloca de tentar prever o futuro para construir um portfólio robusto e diversificado que possa resistir à imprevisibilidade do tempo, focando em décadas, não em dias. Quando o mercado cai, o não estoico entra em pânico e vende na baixa, materializando a perda. O investidor estoico, tendo praticado a premeditatio malorum, já contemplou esse cenário. Ele vê a queda não como um desastre, mas como uma oportunidade de comprar ativos de qualidade a preços mais baixos,
mantendo-se fiel à sua estratégia de longo prazo. Ele age com razão, não com reação. Da mesma forma, quando o mercado está em euforia, ele não é dominado pela ganância. Ele não persegue a ação da moda ou assume riscos imprudentes. Ele continua com seus aportes consistentes, talvez até rebalanceando sua carteira para realizar alguns lucros e manter sua alocação de ativos. Sua disciplina silenciosa o protege tanto da exuberância irracional quanto do pânico desesperado, mantendo o curso. Essa abordagem transforma o investimento de um jogo estressante de adivinhação em um processo metódico e tranquilo de construção de riqueza ao longo do tempo. O objetivo não é ficar rico rapidamente, mas alcançar a segurança financeira de forma virtuosa e racional. Isso nos lembra de um ponto crucial. Qual é o propósito final de todo esse esforço financeiro? Para que serve o dinheiro, afinal? Para um estoico, o objetivo final de uma rotina orçamentária e de investimentos sólidos não é a acumulação de riqueza por si só. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas ainda assim um meio para um fim, e não o fim em si mesmo. O verdadeiro objetivo é a eudaimonia, uma vida de florescimento, virtude e propósito. A riqueza é um indiferente preferível, porque pode ajudar a facilitar isso. Com segurança financeira, você pode ter mais tempo e liberdade para se dedicar à sua família, aos seus estudos, ao seu bem-estar físico e mental, e para ajudar sua comunidade. O dinheiro pode comprar livros, cursos e experiências que expandem sua mente. Pode lhe dar a capacidade de ser mais generoso e de apoiar causas nas quais você acredita. É assim que a riqueza se torna uma ferramenta para a virtude. No entanto, os estoicos nos alertam constantemente contra o perigo de confundir a ferramenta com o objetivo. Se a busca por dinheiro o torna ansioso, avarento, desonesto ou negligente com seus relacionamentos e sua saúde, então a ferramenta está, na verdade, trabalhando contra o seu propósito de viver uma boa vida. O seu caráter vale mais do que qualquer saldo bancário. Portanto, sua rotina orçamentária deve incluir uma reflexão periódica sobre o porquê. Por que você está economizando? Por que você está investindo? Se as respostas forem apenas para ter mais dinheiro ou para comprar coisas mais caras, talvez seja a hora de reavaliar. As respostas devem estar conectadas aos seus valores mais profundos, para ter liberdade, para educar meus filhos, para viver com menos estresse. Isso mantém suas finanças no lugar certo, como um servo da sua vida, e não como o mestre dela. A riqueza deve ampliar sua capacidade de viver bem, não se tornar a definição de uma vida bem vivida. Mas mesmo com a filosofia mais nobre e o plano mais sólido, a vida inevitavelmente apresentará desafios e contratempos em seu caminho. Não importa o quão bem você planeje, obstáculos financeiros surgirão. Você pode perder o emprego, seu negócio pode falhar, um investimento pode dar errado. A filosofia estoica não promete uma vida sem problemas, ela promete que você pode ser forte diante dos problemas. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Quando confrontado com um revés financeiro, a primeira reação é muitas vezes pânico, vergonha ou raiva. O estoico pratica a pausa. Ele se afasta da reação emocional e observa a situação objetivamente, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Ele se lembra da dicotomia do controle. O evento em si, a perda, está feito e fora de seu controle. Suas ações a partir de agora estão totalmente sob seu controle. Ele então transforma o obstáculo em uma oportunidade para praticar a virtude. A perda de um emprego é uma oportunidade para praticar a coragem na busca por um novo. Uma dívida inesperada é uma chance de praticar a disciplina e a criatividade para pagá-la. Um mau investimento é uma lição valiosa sobre humildade e diligência. Cada dificuldade é um campo de treinamento para o seu caráter. Isso não é um otimismo cego, mas um pragmatismo radical. A questão não é por que isso aconteceu comigo, mas sim, dado que isso aconteceu, qual é a maneira mais virtuosa e racional de responder? Essa mudança de perspectiva é a fonte da verdadeira resiliência. Você não é definido por seus contratempos, mas pela forma como você reage a eles. Você se torna antifrágil. Construir essa resiliência é um processo contínuo. Ela é forjada no fogo das pequenas e grandes adversidades da vida. Aceitar que os obstáculos são inevitáveis e vê-los como parte integrante do caminho para a sabedoria é o que, em última análise, garante sua paz de espírito. Agora, com essa mentalidade, podemos reunir tudo em passos finais e uma conclusão significativa. Para colocar essa rotina estoica em prática,
Comece hoje com 3 passos simples. Primeiro, dedique 30 minutos para definir seus valores e o que suficiente significa para você. Segundo, esta noite, inicie seu diário financeiro de 5 minutos, analisando os gastos do dia e suas emoções relacionadas. Terceiro, escolha uma pequena ação de disciplina silenciosa para amanhã, como preparar o café em casa em vez de comprá-lo. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos, recomendo a leitura de Meditações de Marco Aurélio, Cartas de um Estoico de Sêneca ou o Manual de Epicteto. Estes são os textos originais e fontes primárias de sabedoria. Além disso, existem comunidades online e recursos modernos que podem ajudar a traduzir esses ensinamentos para o contexto atual, mantendo sempre o foco nos princípios fundamentais. Seja realista com suas expectativas. Adotar uma mentalidade estoica não resolverá todos os seus problemas financeiros da noite para o dia. É uma prática, uma jornada de melhoria contínua. Haverá dias em que você seguirá seu plano perfeitamente e dias em que cometerá erros. O objetivo não é a perfeição, mas o progresso e a resiliência. A tranquilidade virá da consistência do seu esforço, não da perfeição do resultado. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Qual princípio estoico você acredita que teria o maior impacto em suas finanças agora? Deixe sua reflexão nos comentários. Discutir essas ideias com outras pessoas é uma ótima maneira de aprofundar nosso próprio entendimento e fortalecer nossa resolução de aplicá-las em nossas vidas. O diálogo enriquece a jornada de todos nós. No final, uma rotina estoica para seu orçamento é muito mais do que gerenciar dinheiro. É uma prática de autoconhecimento, autodisciplina e sabedoria. É sobre construir uma fortaleza interior que lhe permita navegar pelas incertezas da vida com calma e confiança. O verdadeiro prêmio não é uma conta bancária maior, mas uma mente mais livre, mais resiliente e mais em paz. Essa é a verdadeira riqueza. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima! E sigamos no caminho da luz.